Oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo, André. Semana movimentada no Senado, hein? Foi sim, André. E o Senado Notícias Revista, claro, acompanhou tudo de perto. Vamos ver no programa de hoje. Plenário aprova a transferência de 3.800 imóveis do INSS para a União. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Comissões aprovam um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens para prevenir tragédias como a de Brumadinho e Mariana. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores aprovaram transferência de 3.800 imóveis do INSS para a União. Eles vão passar a ser administrados pela Secretaria de Patrimônio da União e estão avaliados em cerca de 6 bilhões de reais. A venda desses imóveis pelo governo vai diminuir os débitos do Fundo de Regime Geral da Previdência Social com o Tesouro. A medida provisória trancava a pauta do plenário e foi o primeiro item da sessão deliberativa de terça-feira. Vamos ver como foram as votações na reportagem de Karine Beluso. De acordo com a MP, os imóveis serão administrados pela Secretaria do Patrimônio da União. O governo estima que o valor total deles seja de aproximadamente 6 bilhões de reais. A transferência vai ajudar a aliviar as contas previdenciárias, com a amortização das dívidas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, junto ao Tesouro Nacional. A medida também liberou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em propriedades da extinta rede ferroviária federal. A MP foi aprovada sem um artigo polêmico incluído pela Câmara dos Deputados. Ele autorizava o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, a doar ao Ceará uma área situada no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, que fica no litoral norte do estado. Isso foi tema da reunião de líderes, onde vários líderes partidários se manifestaram em relação a esse tema. E, naturalmente, a mesa diretora do Senado Federal acolheu as manifestações dos senadores em relação a temas estranhos à medida provisória na sua edição originária. Não se admite que se coloque no bojo de uma medida provisória algo absolutamente impertinente. Embora a matéria seja meritória, se trata de assuntos relativos às áreas do DENOX, mas não é aqui, não é nessa medida provisória, não é nesse texto que nós vamos dar resposta para essa questão. Essa medida provisória tinha uma matéria estranha, não quero aqui entrar no mérito se era correto ou não correto, justo ou não justo, mas a verdade é que ela desrespeita uma resolução do próprio Senado e do Congresso Nacional que trata de matéria estranha ao conteúdo e ao objeto da medida provisória. O senador Rogério Carvalho discordou. Não é matéria estranha ao escopo da medida provisória, porque essa medida provisória tratava de cessão de imóveis da União para diversos fins. E aqui nós deixamos de fora a doação de uma área ao governo do estado do Ceará, que beneficiaria centenas de famílias. O plenário aprovou a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central, sabatinado mais cedo pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores ainda autorizaram 2 empréstimos com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, um de 73 milhões e 300 mil dólares para o município de Fortaleza e outro de 50 milhões de dólares para o estado da Paraíba. O presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, foi recebido na quinta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Representantes da Comissão de Relações Exteriores participaram da reunião e decidiram levar a questão da Venezuela ao Par Latino. O parlamento latino-americano é integrado por representantes de parlamentos nacionais dos países latino-americanos e tem sede no Panamá. Senadores e deputados participaram da reunião, que teve o objetivo de discutir ações diante da crise na Venezuela.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Tradi, informou que cada bloco partidário que compõe o colegiado vai indicar um senador para, então, formarem uma comissão específica que vai discutir a crise na Venezuela. Nós pretendemos, isso foi dito ao presidente autoproclamado Juan Guaidó, se reunir num país neutro, como o Panamá, onde lá se encontra a sede da instituição do Par Latino. Inclusive, quando falamos isso, ele disse que é membro do Par Latino, que congrega os parlamentares da América Latina. E essa instituição, ela existe justamente para poder mediar ações dessa natureza. Eles precisam de alimentos, precisam de medicamentos, eles precisam de absolutamente tudo. Durante a visita de Guaidó, um homem gritou palavras de ordem e chamou o presidente encarregado da Venezuela de golpista. O manifestante terminou sendo retirado do local pelos seguranças. A senadora Soraya Tronic informou que Guaidó ainda visitará o Paraguai antes de retornar a seu país. A questão venezuelana também foi debatida em reunião da Comissão de Relações Exteriores. Os senadores estão preocupados com as implicações no Brasil da crise do país vizinho. Senadores por Roraima acham que o Estado pode ser prejudicado pelo agravamento da situação política da Venezuela. A comissão quer ter participação ativa na busca de soluções para o problema. Senadores por Roraima mostraram-se preocupados com o agravamento da crise. Para Messias de Jesus, a ajuda comunitária deve começar pelo próprio estado de Roraima. Já Teomário Mota destacou a dependência que o estado tem do país vizinho. Nós dependemos do calcário da Venezuela. Vai afetar profundamente a produção de grãos no nosso estado. Nós dependemos do ferro da Venezuela, nós dependemos da gasolina. Mais, talvez, do que tudo isso, nós dependemos da energia da Venezuela. Se os Estados Unidos, de fato, quisesse ajudar o povo venezuelano, tivesse preocupado humanamente com a Venezuela, com a democracia da Venezuela, ele deveria usar a Cruz Vermelha, deveria usar a ONU, deveria suspender as sanções dos povos venezuelanos, porque ele foi desidratando ao longo do tempo, os Estados Unidos foi desidratando a Venezuela. Se o Brasil queria começar com uma ação humanitária, deveria começar pelo próprio estado de Roraima, onde nós temos lá mais de 100 mil venezuelanos em abrigos e nas ruas da capital e dos municípios do interior, passando fome. Inclusive pelo nosso povo, os brasileiros que estão lá passando dificuldade e que essas dificuldades aumentaram muito com a entrada dos venezuelanos no nosso estado. O senador Márcio Bittar defendeu uma postura mais incisiva do Brasil nessa questão. Não é de intervenção, mas é de posicionamento. Então, eu preparei aqui um requerimento, senhor presidente, uma moção de repúdio ao regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro pelos atos de violência perpetrados contra o povo venezuelano e a destruição de carregamento de ajuda humanitária. Ex-ministro da Defesa no segundo governo Dilma, o senador Jacques Wagner lembrou a tradição do Itamaraty de diálogo e respeito à autodeterminação dos povos e elogiou a postura dos chefes militares brasileiros. Eu fico com a posição dos chefes militares, todos se posicionaram contra o envolvimento do Brasil em algo que não é uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Para o senador Alessandro Vieira, é hora de parlamentares de ambos os países conversarem em busca de solução. Que fosse feito um convite a representantes da Assembleia venezuelana, que hoje é o órgão legitimado democraticamente naquele país, para que participem de uma audiência conjunta aqui no Senado da República. E um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens para prevenir tragédias como a de Brumadinho e Mariana foi aprovado em duas comissões do Senado. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida na de Meio Ambiente. Isso mesmo, Carlinha. O texto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que seja votado em plenário. A proposta reforça a Política Nacional de Segurança de Barragens em vigor desde 2010 e resgata o trabalho da comissão temporária que foi criada pelo Senado logo após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, em 2015.
Entre outras medidas, o texto proíbe a construção de barragens pelo método de alteamento a montante, caso das barragens de Brumadinho e de Mariana. É verdade que já houve uma ação governamental, mas aqui nós precisamos transformar em lei para que tenha, então, vigência. Estabelece que a fiscalização deverá ser feita pela agência reguladora da atividade e a responsabilidade do empreendedor em caso de falha da barragem. Também obriga a empresa a instalar instrumentos de monitoramento remoto em tempo real da barragem, contratar seguro ou apresentar garantias financeiras para cobrir danos a terceiros ou ao meio ambiente e instalar infraestrutura necessária para alertar e evacuar a população em casos de emergência. Nós temos alguns pontos que merecem o destaque, que é exatamente a questão do treinamento de pessoal, o envolvimento da população a partir das audiências públicas com esse envolvimento dessas populações, para que não apenas recebam o plano, mas que também participem da construção e da elaboração deste plano. Estabelece multas pesadas. 50 milhões para uma Vale não é nada. 50 milhões para uma empresa que tem uma mineração como essa. Então, o ideal, minha proposição aqui, com muita humildade, é de que nós não tenhamos um valor definido para as multas. Nós colocamos o valor das multas agora de 10 mil a 10 bilhões de reais, sem prejuízo de indenizações cíveis, que aí, é claro, caberá ao Poder Judiciário definir os valores, que não terão limite em razão de cada prejuízo realizado. Além de multa, o texto prevê também que quando desastres ambientais resultarem em morte, como é o caso de Brumadinho ou Mariana, o crime será considerado hediondo e a pena prevista para os responsáveis pode chegar a 20 anos de prisão. O texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida na Comissão de Meio Ambiente. A proposta poderá ir direto para a Câmara se não houver recurso para ser analisada em plenário. Nós não vamos conseguir amenizar a dor dessas pessoas que passaram pela tragédia de Mariana 3 anos atrás e agora de Brumadinho há 34 dias. Mas nós estamos dando uma resposta à sociedade brasileira que nós vamos cumprir com o nosso compromisso a partir do momento que nós fomos eleitos. O mapeamento de sítios arqueológicos nos arredores de Brasília pelo patrimônio histórico e a repercussão da tragédia socioambiental provocada pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Temas da edição de março do programa Ecocenado. Acompanhe agora na coluna Momento Eco. Mais de 50 sítios arqueológicos já foram mapeados pelo patrimônio histórico na região do Distrito Federal. Vestígios da ocupação do homem pré-histórico no território onde hoje está situada a capital da República. A equipe do Ecocenado visitou 2 desses sítios. Boa parte deles foi recentemente descoberta graças às normas de licenciamento ambiental, que exigem, entre outras ações, esse tipo de levantamento. Em função da legislação ambiental, que exige que qualquer área que estará sendo impactada tem que ter um estudo ambiental. E o arqueológico entra nesse estudo ambiental. Graças a isso, nós vamos poder escrever a história do Distrito Federal e do Brasil também, né? Na edição de março do Ecocenado, você acompanha também a tragédia socioambiental provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. De acordo com as informações levantadas pelo repórter Rômulo Mazzoccanti, nos últimos 20 anos, o Brasil registrou um acidente com barragens a cada 2 anos. Uma estatística assustadora que agora será investigada por comissão parlamentar de inquérito. Atenção, a barragem de rejeito aqui na Baía do Rio Doce estourou e atingiu várias e várias pessoas. Providenciar um plano de ação urgente para evacuar todo mundo da colônia. Já fechou o centro de Brumadinho e toda a lama está descendo. São centenas de pessoas desaparecidas.
que nós queremos aqui é ter a presença da Procuradoria da República na CPI, queremos ter a presença da Polícia Federal numa troca de informações para que a gente possa avançar. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Até lá! E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu em audiência pública no Senado maior eficiência na liberação de agrotóxicos no Brasil. A ideia não foi bem recebida por todos os senadores. A ministra defendeu o uso de agrotóxicos em sua apresentação das prioridades da pasta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Na audiência, a própria ministra abordou alguns dos temas polêmicos que têm sido levantados na atuação do Ministério da Agricultura. Um deles, os processos de automação de licenças no setor agrícola. Não é possível que nós temos aí um parque industrial da agroindústria fortíssimo e a gente não possa confiar nos nossos empresários. O Ministério da Agricultura, o Estado brasileiro não tem pernas para fazer essa fiscalização do tamanho que hoje nós temos esse parque industrial brasileiro. Disse também que é preciso aumentar a segurança jurídica no acesso à terra. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, já está sob o comando do Ministério e que a demarcação de terras indígenas também poderá ficar. A parte de demarcação de terra indígena, que também está vindo para o INCRA e que será tratada com a expertise que o INCRA já tem sobre os quilombolas, né? Então, esse é um assunto também que tem sido muito debatido, mas eu tenho certeza que nós daremos segurança não só aos indígenas, mas também àqueles produtores que estão no entorno dessas terras demarcadas. A ministra foi questionada sobre o uso de agrotóxicos. Em relação ao licenciamento do agrotóxico, nós tivemos 20 tipos autorizados em 2016. Em 2017, 47. Em 2018, 60. Em 2019, nós estamos no mês de março, 86. Eu queria dizer à senhora que a liberação desses agrotóxicos, a lei não mudou. Eles estavam estagnados e agora a Anvisa resolveu trabalhar esse assunto, liberando aí várias moléculas nos últimos 2 meses que estavam lá paradas numa fila que era a grande reclamação, né? 10 anos para se liberar uma molécula. A média que cada brasileiro consome por ano é 7,3 litros de agrotóxicos. Está aqui, ministra, tem uma pesquisa que foi inclusive publicada claramente pelos jornais, o jornal o Globo detalha com tranquilidade o que significa na vida das pessoas. É câncer, é puberdade precoce. Isso é impossível. Nós temos produtos que são analisados, são saudáveis, nós exportamos, olha a balança comercial do Brasil, nós exportamos. A senhora acha que os países lá fora receberiam, né, esses produtos nessa competição que existe, né, porque o Brasil cresceu muito nas suas exportações, se nós teríamos os nossos produtos aceitos lá fora? E afirmou que quando se tem uma economia forte, se pode preservar, mas que as políticas públicas precisam trazer resultados e que não devem atrapalhar o desenvolvimento, especialmente do grande produtor. Para o grande produtor, eu acho que a gente atrapalhar menos. Se o Estado atrapalhar pouco, eles vão embora, né? Eles precisam que a gente só não atrapalhe. E outro ministro que foi convidado e participou de audiência pública no Senado foi o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Ele esteve na Comissão de Educação e admitiu que foi um erro pedir que crianças fossem filmadas cantando o hino nacional nas escolas. Logo na chegada, o ministro teve que responder sobre a polêmica que envolveu o ministério esta semana. O e-mail encaminhado às escolas sugerindo a leitura de uma carta que termina com o slogan de campanha do presidente Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O e-mail também orientava os diretores para que filmassem as crianças cantando o hino nacional, sem autorização dos pais, e encaminhassem os vídeos para o ministério. Vélez Rodrigues admitiu que errou. Não, eu percebi o erro, tirei essa frase. Tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será
dentro da lei, com autorização dos pais. Na comissão lotada, teve que repetir as explicações. Cantar o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria. O slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família. Onde o senhor estava com a cabeça ou sua equipe quando saiu esse comunicado? Vossa Excelência aqui já se retificou, já se arrependeu, já disse que foi um erro. Mas saiu um comunicado oficial no dia de ontem por parte do Ministério da Educação. A pergunta é se teve já um outro comunicado às escolas do país pedindo para desconsiderar. Porque, caso contrário, senhor ministro, é um flagrante crime de responsabilidade, de improbidade, utilizar nas escolas a consigna do candidato vencedor na última eleição presidencial. Não me parece que está de acordo com este princípio constitucional e muito menos me parece que seja patriótico. Eu, sinceramente, não gostaria de ver um filho meu sendo obrigado a cantar um hino nacional, sendo filmado, porque a minha preocupação maior é que a gente não confunda a questão da ideologia com a educação. Nós temos que separar isso. E aqui eu não falo em defesa de ideologia alguma, falo apenas no foco, que é o grande foco, é a educação. Acompanhado por 5 secretários, o ministro falou sobre as diretrizes do Ministério para os próximos anos. Entre as prioridades, Vélez Rodrigues citou a alfabetização, a educação especial, a valorização dos professores e as escolas cívico-militares. Segundo ele, um modelo que tem dado certo nos estados onde já foram instaladas. Os bons resultados são palpáveis. Não há esse tal de militarismo, não. Há educação cívica e educação na prática das normas, da lei, o professor é respeitado. A única modificação curricular ocorrida nos lugares onde houve estas escolas cívico-militares é a adoção da velha disciplina Educação Moral e Cívica, que é denominada hoje Educação para a Cidadania. Para mim não combina, ministro, polícia, arma dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar, para mim, é um local de educação, de socialização. Inclusive, nesses ambientes de ressocialização, que são onde nós temos, por exemplo, adolescentes que cometem ato infracional, a gente faz essa defesa de uma forma inconteste, porque é através da educação que a gente faz transformação de vidas. Então, para mim, essa combinação não me soa bem. André, e essa semana não faltou notícia por aqui, né? É verdade, Carlinha. Os senadores marcaram presença no plenário e nas comissões. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, um dos destaques era o projeto de lei que criminaliza, com pena de 1 a 3 anos de detenção, o porte de arma de brinquedo, simulacro ou réplica de arma de fogo usados como meio de intimidação. O projeto, que altera o Estatuto do Desarmamento, é de autoria do senador Fabiano Contarato e aguarda o recebimento de emendas na Comissão de Constituição e Justiça, onde será analisado em caráter terminativo. Já na terça-feira, o destaque da Agência Senado era a aprovação em plenário da medida provisória que transfere para a União 3.800 imóveis do INSS. Aprovada na forma de projeto de lei de conversão, a MP segue agora para a sanção do presidente da República. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça e logo depois pela Comissão de Meio Ambiente do projeto que reforça a segurança da exploração mineral no país. A proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que ela seja votada em plenário. Já na quinta-feira, um dos destaques foi o Dia Mundial de Doenças Raras, lembrado na reunião realizada pela Comissão de Assuntos Sociais. Na ocasião, os senadores discutiram a importância da data para sensibilizar a população, órgãos de saúde pública e especialistas. A celebração, feita a cada ano no último dia de fevereiro, foi instituída em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras e ocorre em pelo menos 70 países.
André, e você já deve ter visto muitas mulheres amamentando em locais públicos, né? Mas você sabia que muitas delas são constrangidas por causa disso? Pois é, Carlinha, é um absurdo que essas situações ainda aconteçam. Mas isso pode mudar. Uma proposta que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça determina que constranger mães que amamentam em locais públicos pode se tornar conduta ilícita, sujeita à reparação de danos. A recomendação é do Ministério da Saúde e da OMS, Organização Mundial da Saúde. Os bebês devem receber como alimento exclusivo até o 6º mês apenas o leite materno e devem ser amamentados até 2 anos ou mais. Mas, quando as mães precisam amamentar em locais públicos, muitas vezes sofrem constrangimentos e são convidadas a mudar de local. Isso aconteceu várias vezes com a fotógrafa Amanda Franco. Alguém já pegou a minha Sharp que estava na bolsa e não estava no meu pescoço, colocou a mão na minha bolsa e me ofereceu a minha própria Sharp para tampar o seio, que estava amamentando Valentina. E nessa época a Valentina era bem pequena e eu fiquei muito magoada com isso. Eu achei uma invasão tremenda. Você não faz isso com outra pessoa na rua. Se uma mulher tiver com algum decote, e ela tem todo o direito de usar um decote, se uma mulher tiver com um decote, você não pega a Sharp na bolsa dela e fala: minha filha, tampa esse decote. O seio da mulher ainda é um órgão muito sexual para algumas pessoas. A gente não pode dizer que a amamentação tem essa conotação, porque não tem. É alimentação para o bebê. E como é uma demanda do bebê, a gente não sabe em que horas que ele vai estar demandando isso. Não existe nenhuma lei que impeça a amamentação em locais públicos. Mas, para inibir quem constrange as mães, foi apresentado um projeto de lei que garante à mulher o direito de amamentar em qualquer local. Quando eu tive minha filha, eu não amamentava de público porque eu já olhava os olhares, não é? Não são apenas olhares hoje, porque as coisas estão avançando de tal forma que, além dos olhares impertinentes, você ainda tem mulheres que são xingadas porque estão amamentando publicamente. Então, o projeto é apenas para considerar isso uma atitude não só inoportuna, mas uma atitude ilegal também. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A relatora da matéria, senadora Maria do Carmo Alves, fez algumas alterações no texto original, que previa, por exemplo, que o constrangimento fosse tipificado como crime. A emenda da senadora suaviza a proposta, classifica como conduta ilícita e a pessoa que impedir ou constranger as mães de amamentarem em público pode ser responsabilizada por danos morais. E o quadro Coleção Senado mostra hoje a assinatura do projeto que deu origem à primeira Constituição Republicana do Brasil. A tela pode ser vista aqui em Brasília, no Museu do Senado. A obra do artista espanhol Gustavo Astoy registra a assinatura do projeto da primeira Constituição da República em 1890. Nela, o gabinete do governo provisório está reunido no Palácio do Itamaraty, naquela época, no Rio de Janeiro. Ao centro, o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, recebe de seu sobrinho neto, Mário Hermes da Fonseca, a pena de ouro para a assinatura. Atrás do menino Mário está Rui Barbosa, ministro da Fazenda, e à esquerda, Hermes Rodrigues da Fonseca, à época ajudante de ordens e que se tornou presidente da República em 1910. Na cabeceira da mesa está o Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do país. Pensadores republicanos como Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva também estão presentes. A obra em óleo sobre tela, com moldura em cedro, coberta por folhas de ouro, foi um presente dos portugueses para comemorar a Constituição Republicana. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.